Olá, bom final de tarde a todos. Que prazer estar aqui com você, utilizando este canal do Centro Espírita Casa de Amor, localizado no bairro Infraero, na cidade de Macapá, para mais uma conversa sobre um tema que eu considero muito interessante. É o lugar onde estamos vivendo todos os dias da nossa vida, que é o nosso lar. Então, hoje, nós vamos refletir sobre o ambiente espiritual do lar. No livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 2, intitulado A Escola das Almas, tem uma passagem que aborda este tema. Quando Jesus termina de comentar os sagrados textos na casa de Simão Pedro, a sogra de Simão indagou de forma inquieta a Jesus, dizendo assim: Jesus, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Jesus a contemplou significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona acrescentou: iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. Jesus, reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, deu-se pressa em responder, então disse a ela: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Então, Jesus define o lar como a escola das almas, porque o lar não é somente a moradia dos corpos, não é somente uma casa, um palácio, um apartamento, uma cabana, mas sim o templo, o lugar sagrado que Deus nos concedeu para que pudéssemos construir os laços do amor. E este diálogo nos mostra que as dificuldades de relacionamento familiar não são de hoje. É no lar que os espíritos se reencontram sobre o mesmo teto, na condição de pais, de filhos, irmãos, avô, avós, muitas vezes sogro, sogra e outros irmãos que lá se encontram constituindo aquele lar. Por isso, Emmanuel nos diz que geralmente não se reúnem a nós companheiros de esfera superior, de esfera elevada, mas sim aqueles companheiros, aqueles afeiçoados, menos estimáveis de outras épocas, para restaurarmos o tecido da fraternidade indispensável ao agasalho da nossa alma na jornada para os cimos da vida. Muitas vezes, na condição de pais e filhos, cônjuges ou parentes, não passamos de devedores em resgate de antigos compromissos. Por isso, muitos reclamam que não se sentem bem dentro do seio familiar. Dizem: não pediram para nascer. Eu não quis nascer. Não fui eu que quis nascer. Ainda dizem assim. Que não queriam estar naquela família, devido às grandes dificuldades de relacionamento. Só que ninguém nasce na família errada.
pois as famílias são organizadas mediante um planejamento reencarnatório. E esse planejamento reencarnatório obedece à justiça divina. André Luiz, no livro Missionários da Luz, nos mostra de forma clara como acontece o planejamento reencarnatório de cada um de nós. Nos encontramos dentro do seio familiar com os espíritos que nós precisamos conviver para que nesse momento que precisamos estar juntos, possamos recuperar os afetos perdidos neste laboratório de experiências reparadoras que é o lar. Por isso, nós temos os pais necessários para a nossa experiência reencarnatória. Então, a família consanguínea, segundo Emmanuel, é uma reunião de almas em processo de evolução, de reajuste e aperfeiçoamento. Por isso é uma escola onde há tantas lições para aprender. E neste processo de evolução, quando estamos vivendo as situações difíceis, nós achamos que estamos sendo injustiçados. Reclamamos das situações que passamos, das pessoas que convivem conosco, culpando-as da nossa infelicidade. Mas esquecemos que tudo isso foi planejado do outro lado e com o nosso consentimento. Na questão 775 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento caso fosse desfeito os laços da família? Né? Isso significa que ele quer saber a consequência para a sociedade de nós não nos preocuparmos com o núcleo familiar, com a sua estrutura, com o ambiente espiritual do lar, onde vive a família. E o André pergunta qual seria o resultado de tudo isso, qual é a consequência de tudo isso para a sociedade. E os espíritos afirmam uma recrudescência do egoísmo. E o que significa isso? Significa um egoísmo intenso, um egoísmo muito mais exacerbado. E nós sabemos que o egoísmo é a chaga da humanidade, né? Mas o melhor remédio para curar este egoísmo é viver em família. Porque no lar nós vamos compartilhar da vida com pessoas diferentes de nós. E a finalidade da formação do grupo familiar é o reajuste, com o objetivo do crescimento interior de todos que fazem parte deste núcleo familiar, de todos que fazem parte deste grupo. E nós não estamos juntos neste grupo familiar para repetir os mesmos erros, para continuar com as mesmas dificuldades em relação aos nossos desafetos do passado. Estamos com o objetivo de reparar aquilo que não deu certo. Como diz Emmanuel, o lar é um laboratório de experiências reparadoras. E nesse ambiente, todas as circunstâncias que vivenciamos nos trazem aprendizado. É no relacionamento com os pais, com os irmãos, com os outros que convivem conosco,
que vamos aprender a conhecer os nossos limites. E será que já paramos para refletir como está sendo o meu comportamento no lar, tanto em pensamento como em atitude em relação à minha família? Como está sendo o meu clima espiritual neste momento que tenho ficado bastante tempo em casa, agravado pela pandemia? Será que eu já levei em consideração que eu posso, por meio das minhas ondas mentais, dos meus pensamentos, das minhas atitudes, harmonizar ou desarmonizar o ambiente no qual eu estou vivendo? Então, é preciso entender que em torno de cada um de nós existe uma psicosfera formada por fluidos espirituais, que será boa ou má, de acordo com o nosso comportamento mental. Quem vive num clima interior de desequilíbrio, de desarmonia, cria em torno de si uma psicosfera negativa. E, naturalmente, quem cultiva virtudes morais e intelectuais estará envolvido numa atmosfera bem agradável. Para dar um exemplo desses ambientes espirituais que nos afetam, vamos fazer uma comparação. Imagine uma sala fechada, né? Encharcada de fumaça de cigarro, e uma outra sala bem arejada, iluminada pelo sol e onde ninguém fuma. Nós nos sentiríamos melhor no segundo ambiente, nesta sala arejada, e não na primeira sala. Então, o que acontece em nível espiritual é mais ou menos a mesma coisa. Mas ao invés da fumaça do cigarro, o que contamina os fluidos espirituais são os pensamentos de ódio, de malícia, de ironia, né? E o que purifica o ambiente são os sentimentos nobres, os pensamentos positivos, né? A tolerância, a compreensão, a paciência e outras virtudes que nós precisamos desenvolver. Então, para finalizar, retomando o diálogo entre a sogra de Pedro e Jesus, o nosso divino amigo, Jesus fala à sogra de Pedro assim: o que nos parece aflição ou sofrimento dentro do lar é recurso espiritual. Que coisa maravilhosa, a gente não pensa dessa forma, não é? É o recurso espiritual que vem para nós pensarmos naquilo que estamos fazendo e mudarmos a nossa forma de ver a vida, de ver as coisas que estão ao redor de nós. Se estamos de coração acordado, de coração aberto para a vontade do nosso Pai, nós retiramos as mais luminosas bênçãos de nossas lutas renovadoras. Então, às vezes a gente não considera, mas o sofrimento é uma bênção que vem para nós pensarmos realmente naquilo que é prioridade, naquilo que é importante,
no nosso aperfeiçoamento espiritual. Porque somente aí, dentro do lar, no convívio, no encontro de uns com os outros, examinando as aspirações e tendências que não são nossas, observando os defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as nossas próprias imperfeições. Jesus é muito sábio nessas colocações. Então, não existem soluções milagrosas, né? E nós pedimos, queremos, né, tanto a paz dentro do nosso lar. Mas a paz, ela depende do nosso esforço de conquistar o nosso equilíbrio interior. A paz está dentro de cada um de nós. E o instrumento ideal para nos aproximarmos dos nossos familiares é a oração em família. Então, busquemos cultuar o Evangelho no lar. É a luz que nós acendemos no nosso lar. E a gente pode fazer este Evangelho escolhendo um dia e uma hora marcada, junto com aqueles que querem participar. Façamos o convite à nossa família, mas não vamos impor, não é? Para que esse momento de oração em família, esse momento, seja um momento muito especial. Porque nesse momento, nós plantamos a semente do Evangelho de Jesus no coração dos nossos familiares. E vamos nos sintonizando com esta fonte inesgotável para vencermos juntos os obstáculos do caminho e para conseguirmos forças e orientação para a construção de um futuro melhor para nós e para a nossa humanidade. Que possamos, neste momento tão especial que nós estamos vivendo, né? Onde muitos estão adoecendo, contraindo o vírus, que nós possamos também, no momento do Evangelho no lar, rezar por todos, por esses nossos irmãos. Porque o Evangelho, essa luz que acende no nosso lar, e a oração, ela acalma, ela consola, ela nos dá força, ela nos dá equilíbrio e nos dá coragem para caminharmos no nosso dia a dia com Jesus no nosso coração. Boa noite a todos e mais uma vez, obrigada. Que assim seja.